Em 1968 foi publicado nos Estados Unidos o primeiro número de uma revista underground que acabou tendo um grande impacto na produção de quadrinhos não só dos Estados Unidos, mas do mundo todo, que foi a Zap Comics. Mas para a gente entender um pouquinho mais da Zap Comics, é importante a gente entender o contexto, né? O que estava acontecendo em 1968. Em 1968 os movimentos de contracultura estavam em alta. Então estavam acontecendo os movimentos exigindo direitos civis para os negros, as manifestações dos movimentos feministas, manifestações estudantis, o movimento hippie. Então tinha todo um movimento de contracultura acontecendo, de pessoas que estavam exigindo um modo de vida diferente daquele que estava sendo proposto pela sociedade dos Estados Unidos naquele período. E não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, um movimento de oposição e resistência aos ideais do capitalismo consumista que tinham se desenvolvido no pós-Segunda Guerra Mundial. Ao mesmo tempo em que vários lugares do mundo, governos repressivos tinham assumido o poder. Então tinha todo um choque de gerações de pessoas mais velhas, mais conservadoras e mais autoritárias controlando as instituições e vários movimentos de jovens exigindo mudanças. Eles não queriam viver naquele mundo capitalista, consumista que os pais deles tinham construído. Nesse momento também estava acontecendo as manifestações contra a guerra do Vietnã e contra o ideal militarista como um todo. E essa juventude que pensava que era possível construir uma sociedade que se organizasse de uma forma alternativa, eles também começaram a procurar meios alternativos para se expressar, já que os grandes canais de mídia, de televisão, os grandes estúdios de cinema, as grandes editoras, todas estavam sendo controladas por pessoas mais velhas e que faziam parte desse modelo capitalista, dessa indústria cultural que produzia bens culturais, mas com o objetivo de obter lucro dentro do mercado capitalista. Então, nesse período, acabou surgindo uma série de linhas alternativas de imprensa, eventos musicais, jornais que eram produzidos de forma alternativa, toda uma série de produção gráfica, como as revistas de surf, as revistas de rock, que eram voltadas para esse público e também eram feitas por pessoas que faziam parte da contracultura. Já que os canais de grande imprensa estavam comprometidos com essas grandes instituições e não iriam contar as narrativas dessas pessoas que estavam associadas aos movimentos de contracultura, as pessoas dos movimentos de contracultura começaram a produzir seus próprios meios de comunicação e de divulgar suas ideias. E nesse contexto vai aparecer toda uma produção de arte gráfica e também de histórias em quadrinhos que estavam associadas com esses discursos, essas narrativas de contracultura e com essas mídias alternativas. Já que, por exemplo, fazer cinema ou fazer televisão era algo caro, que precisava de participação de grandes investidores e de associação com algumas instituições já estabelecidas, mídias como o teatro, a mídia impressa, os festivais de música, que eram mídias mais fáceis e mais baratas de se organizarem, acabaram sendo vistas como formas alternativas para os movimentos de contracultura e as pessoas relacionadas a eles se manifestarem. E acabou que as artes gráficas e os quadrinhos começaram a aparecer nessa produção. Então em 68 já existiam quadrinhos alternativos nessas mídias underground em alguns jornais e algumas revistas específicas. Mas o impacto de 68 aconteceu quando Robert Crumb decidiu ele mesmo fazer uma revista em quadrinhos que ele ia distribuir por esses meios alternativos, uma revista só de quadrinhos. A primeira versão da Zap Comics que o Crumb fez, ele acabou enviando para um editor que perdeu, só depois ela foi resgatada e republicada como número 0, mas a primeira edição publicada que ganhou o número 1, o Crumb produziu ela sozinho e acabou vendendo ele na rua e também através dos canais das chamadas Head Shop, que eram lojas dedicadas a vender acessórios para o consumo de drogas e outras coisas relacionadas com a cultura do surf. E ele passou a distribuir essas revistas através desses canais. Então, se tinha uma revista em quadrinhos toda produzida de forma alternativa, sem nenhum controle editorial. Isso acabou chamando a atenção de mais 6 autores que se integraram com o Crumb para produzir a Zap Comics, que foi o Wesley Clay Wilson, o Robert Williams, o Rick Griffin, o Victor Moscoso, o Spain e o Gilbert Shelton. E esse grupo de 7 passou a produzir a Zap Comics de uma forma coletiva. Não existia editor, os 7 membros tinham poder de veto e cada um deles produzia a HQ que quisesse. A Zap Comics chegou a ter 17 números impressos. Os 6 primeiros foram produzidos entre 1968 e 1970. Depois, nos anos 70, eles se tornaram um pouco mais esparsos. Nos anos 80, mais ainda. E nos anos 90, ainda mais. E ela chegou a ter um número 15 publicado em 2005 e o último número 16 foi publicado em 2014. No Brasil, chegou a sair algumas histórias da Zap publicadas de uma maneira bem
bem aleatória em algumas publicações dos anos 80, 90, mas de maneira organizada. A única publicação que eu conheço é essa aqui da Conrad. Ela teve 2 edições e a última edição, que é essa que eu tenho aqui, é de 2005. Então ela traz uma seleção de histórias retiradas do número 0 até o número 14, que eram os números que tinham sido publicados até a época que ela saiu. Tá, e por que a Zap é tão relevante? Um dos motivos é que ela iniciou todo um novo meio de distribuição para quadrinhos underground nos Estados Unidos. Até então tinha um sistema fechado de grandes editoras e de grandes distribuidores, e com a Zap se surgiu a possibilidade de autores produzirem quadrinhos de maneira independente, sem ficar na mão de grandes editoras. E de grandes distribuidoras que não só ficavam com parte dos lucros, como interferiam no que poderia ou não ser publicado e distribuído. Mas outro impacto está relacionado ao conteúdo do que era publicado. Se nós levarmos em conta o que se fazia em quadrinhos nos Estados Unidos no final dos anos 60. Tinha os super-heróis da Era de Prata, tinham as histórias dos Funny Animals, aquelas comédias com animais antropomorfizados, tinha as histórias da Art Comics, então tinha aquela produção de quadrinhos que seguia o Comic Code Authority. Então toda a produção de quadrinhos era regulada não só por esse sistema de autocensura, os editores dizendo o que os autores poderiam ou não produzir, como os distribuidores também fiscalizavam o que eles achavam que era moral suficiente para eles distribuírem, e se fosse algo que eles não gostassem, que eles achassem de mau gosto, eles não colocavam nas lojas. E com a Zap e com o mercado underground, esse controle saiu. Os autores eles podiam publicar o que eles quisessem. E a Zap seguia essa proposta. Os 7 autores eles eram livres para fazer cada um qualquer coisa que eles quisessem. Então se tinha o exagero dos quadrinhos autorais, eles podiam fazer qualquer coisa sem controle nenhum. E a produção da Zap, ela tem um tanto de diferença entre as diferentes histórias, entre a produção dos diferentes autores, porque eles tinham bastante autonomia e eles não tinham uma unidade estilística, uma unidade formal, mas tinham alguns elementos que eles compartilhavam. Um deles é a influência do surrealismo. E se nós considerarmos, faz um tanto sentido essa busca no surrealismo, porque dentro do próprio discurso das grandes artes nos Estados Unidos, aquele discurso do Greenberg, que eu inclusive comentei no vídeo que eu falei sobre arte contemporânea, o surrealismo era meio que deixado de fora de um grande sistema evolutivo das artes nos Estados Unidos. Então mesmo dentro das grandes artes, o surrealismo era um pouquinho marginalizado. E o surrealismo, ele partia de uma premissa que era que a sociedade ocidental, como a gente conhece, que foi desenvolvida a partir de ideais iluministas buscando a lógica e a racionalidade, ela levou à Primeira Guerra Mundial, à Segunda Guerra Mundial, a desigualdades sociais. Então ele partia de uma ideia de que o desenvolvimento social do Ocidente tinha dado errado e era necessário agora mudar o direcionamento. Então uma alternativa proposta ao surrealismo era não tentar buscar a racionalidade, a razão e a lógica, mas por outro caminho, buscar a emoção, o aleatório, o impulsivo e o inconsciente. Então o discurso surrealista ele ia usar muito da teoria do Freud, de tentar conhecer os processos do inconsciente, mas diferente do Freud, que é tentar usar essas teorias para tentar domesticar e controlar o inconsciente, o surrealismo ele vai propor liberar o inconsciente, deixa tudo sair para fora, deixa sair o que tiver e reagir a partir desses impulsos e aleatoriedades que vão surgir. E um dos elementos que vai ser interessante para os surrealistas é a busca dos sonhos, porque o sonho seria uma forma que o inconsciente consegue se manifestar e mostrar o que tem lá dentro dele. Outro elemento que vai influenciar o set é a produção do Harvey Kurtzman, o criador da Mad. A Mad, a revista que tinha surgido lá na EC Comics nos anos 50, tinha toda uma prática de ridicularizar as instituições e os elementos da cultura. Então era bem comum na Mad pegar a imagem de pessoas reais que existiam, políticos, atores, pessoas famosas, ou então de personagens criados por autores com marca registrada e fazer paródia desses personagens e colocar eles em situações que os autores nunca colocariam, ridicularizando esses personagens. Partiam do que aqueles personagens originalmente representavam e faziam eles praticar condutas opostas àquilo que eles representavam, que agredisse os símbolos que eles representavam. Isso está associado com outro ponto, que é a questão da iconoclastia, a proposta artística de destruir e violar todos os símbolos. Pega os símbolos que representam os ideais, as instituições e os valores morais de uma sociedade e intencionalmente corrompe eles. E mesmo em relação aos quadrinhos, se a tradição dos quadrinhos vigente até então, que era aceita por essas grandes editoras, por esses grandes distribuidores, era um Comic Code Authority,
o objetivo deles vai ser violar todas as regras do Comic Code Authority e pegar os personagens tradicionais dos quadrinhos e corromper eles e fazer coisas que ofendem o que eles representam e o que eles significam originalmente. E um outro elemento vai ser o da psicodelia. A psicodelia é uma proposta estética que tenta representar na arte os efeitos sensoriais provocados pelo LSD e outras substâncias próximas. Então, como representar na arte, aqui nas histórias em quadrinhos, como representar numa imagem estática as impressões e sensações que se tem ao se usar LSD e outras drogas. Então, esse conjunto de valores estéticos é algo que os membros da ZAP vão compartilhar um pouco mais, um pouco menos, cada um deles dependendo do autor, mas é meio ao redor disso que as HQs desses autores vão girar. Dando um exemplo de obras que apareciam na ZAP, por exemplo, o Rick Griffin. O Rick Griffin é um autor que é extremamente importante para toda a estética e o imaginário associado ao surf. Ele, antes de produzir quadrinhos para a ZAP, ele trabalhava fazendo posters para eventos musicais e para publicações relacionadas ao surf. Então foi ele que criou, por exemplo, o logo da revista Rolling Stone. E ele vai produzir para a ZAP várias ilustrações que vão estar associadas com essa estética da cultura do surf, misturando com elementos religiosos, com questões do surrealismo e também da psicodelia, tentando emular sensações relacionadas ao estado do uso do LSD. Então várias das histórias dele, como essa aqui, são histórias que têm um tipo de narrativa, mas elas estão bem longe de uma coerência naturalista. Elas estão muito mais para o lado do surrealismo e desse imaginário onírico, em que se tem uma narrativa e em um momento da narrativa os personagens se perdem, se transformam em outras coisas, as formas permanecem, mas elas se organizam de um jeito diferente, que acabam indicando a significados diferentes. Ele vai pegar vários dos personagens famosos da cultura dos quadrinhos, por exemplo, Mickey e Donald, são personagens que ele usa muito, e vai fazer paródias e vai ridicularizar esses personagens e colocar eles em situações que não só são uma agressão à imagem que a Disney constrói para esses personagens, mas que também muitas vezes são baseados em aleatoriedade, que não tem muita coerência lógica entre os eventos. E muitas vezes eles começam como personagens e se dissolvem aos poucos e acabam virando formas puras. Então o Griffin vai fazer muito dessas ilustrações de página cheia, combinando esses elementos surrealistas, se apropriando desses personagens tradicionais de maneira iconoclasta e com essa estética que vem de uma tradição dessa cultura do surf, como também vai fazer várias histórias que partem de uma lógica do surrealismo, de pegar uma associação de eventos que aparentemente não fazem muito sentido, mas dentro daquela narrativa eles têm um sentido próprio, tem uma coerência ali que não é a coerência do mundo real, não é a coerência da lógica e do naturalismo, mas são uma série de símbolos que dentro daquela estrutura tem algum tipo de sentido. Então vai se aproximar de um imaginário freudiano ou junguiano através dessas leituras que o surrealismo faz dessas teorias. E também tem uma iconoclastia na estrutura formal. Se os quadrinhos do período de quando o Comic Code Authority estava vigente, esses quadrinhos de animais engraçados, esses quadrinhos dos super-heróis da Era de Prata, tinham toda uma lógica visual clara, bem definida, bem limpa e inteligível, o Griffin e vários outros autores aqui da ZAP, eles intencionalmente vão encher de elementos, vão criar essas imagens que são poluídas, sujas, que são difíceis da gente entender exatamente tudo o que está acontecendo. Isso é intencional justamente para se opor ao que o quadrinho tradicional estava fazendo naquele período. O Victor Moscoso, ele vai trabalhar muitas vezes com temas bem próximos do Griffin, principalmente com essas narrativas surrealistas e usando esses personagens dos quadrinhos tradicionais, por exemplo, os personagens da Disney. Então uma estrutura que é narrativa porque tem uma sequencialidade pré-determinada de uma leitura a ser feita, tem uma série de eventos que seguem uma linha pré-determinada, mas ao mesmo tempo não tem exatamente personagens e uma narrativa que é uma história propriamente dita. Muitas vezes é uma estrutura narrativa, mas que ela é baseada em questões formais. São formas que vão se transformando em outras formas, que vão remetendo a uma próxima forma e uma próxima forma. Então é uma história, mas é uma história de uma transformação de formas, que não chegam a ser completamente abstração, porque tem elementos ali que têm um sentido, que são representações, mas não são exatamente representações do mundo natural. São muitas vezes representações oníricas. São representações de elementos dos sonhos
e representações dessa proposta da psicodelia, dos estímulos sensoriais causados por essas diferentes substâncias. Então são essas histórias em quadrinhos que elas são construídas a partir desse encontro do surrealismo com a psicodelia. O Spain, dentro das obras que ele vai publicar na Zap, vai ter o Trashman, que talvez seja a que mais pareça com um quadrinho convencional do período, mas que é dessa forma como um tipo de paródia. E o Trashman é uma história que se passa num futuro distópico, em que um governo autoritário assumiu o controle do país. E o Trashman, ele é um tipo de agente secreto que trabalha para os movimentos revolucionários de esquerda. Então ele trabalha com outros agentes para tentar derrubar esse governo autoritário, ao mesmo tempo que o Trashman ele tem um superpoder que é uma paródia com o sentido de aranha do Homem-Aranha, que é um sentido de alerta aleatório. Quando ele está em um grande perigo, uma voz vem de um lugar aleatório e avisa ele que ele está em perigo. E muito do estilo de desenho do Spain remete um pouco aos desenhos do Jack Kirby e de outros heróis de quadrinhos, mas justamente para fazer essa paródia. E o Trashman, ao mesmo tempo em que o Spain ele vai debochar do governo, das instituições de autoridades, ele vai fazer piada com o presidente do dia e vai ridicularizar a sociedade capitalista de consumo, ao mesmo tempo o Trashman é um revolucionário que muitas vezes ele age de uma maneira extremamente exagerada e desproporcional ao que está acontecendo, em que o Spain ao mesmo tempo vai usar para fazer uma crítica aos movimentos da nova esquerda e revolucionários. Então, ao mesmo tempo que o Trashman do Spain ele é político, ele também não se compromete com nenhum dos lados. Ele vai para criticar, ele vai para debochar, ele vai ser iconoclasta, mas ele vai ser iconoclasta com todo mundo. Todas as igrejas têm que ser pichadas. Um dos personagens comuns do Gilbert Sheldon é o Wonder Warthog, o Javali Maravilha, que é uma história de super-herói que é claramente uma paródia do Superman. O Javali Maravilha é um javali super poderoso que ele se disfarça de humano para viver como um repórter pacato de um jornal. E quando acontece algum crime, ele tira a fantasia e assume a sua identidade do Wonder Warthog, do Javali Maravilha, e sai para combater o crime. Só que é uma história de super-heróis que está debochando não só do imaginário do super-herói, como da sociedade de classe média burguesa dos Estados Unidos. O Wonder Warthog, ele é um sujeito extremamente moralista, ele está julgando o comportamento de todos o tempo todo, ele está sempre criticando os comportamentos imorais de cada pequeno ato das pessoas que estão em volta dele, mas ao mesmo tempo que ele é extremamente moralista para julgar essas pessoas, quando ele vai capturar os criminosos, ele vai cometer um monte de excessos que o mostra o quanto ele não cumpre esses valores que ele exige do comportamento dos outros. Por exemplo, ele captura um criminoso que cometeu um pequeno crime, roubou uma carteira ou uma comida no supermercado, e ele vai lá, agarra o criminoso, arranca os braços, arranca as pernas, dobra a coluna ao meio e esmaga o criminoso, e em nome de uma justiça e de acabar com a violência, ele comete atos que são muito mais violentos, que são muito mais terríveis do que aqueles do criminoso que ele está punindo. E ao mesmo tempo que ele julga e pune os criminosos pelas condutas imorais mais insignificantes, ele é um sujeito que ele assedia e estupra mulheres e depois coloca a culpa nas mulheres por terem seduzido ele. Então o Wonder Warthog é essa analogia desse sujeito que ele se diz extremamente moral, que ele diz que segue uma série de condutas morais, que ele é um cidadão de bem e dos bons costumes, e quando são esses atos imorais deles, ele faz que eles não existem, ou ele justifica dizendo que a culpa é do outro sujeito que provocou ele a fazer. Que é um tópico que é bem atual para o Brasil de agora, e ao mesmo tempo ele está criticando todo esse imaginário do super-herói, que é esse sujeito que usa a força bruta para proteger o status quo, em nome de uma moral social, mas que não questiona as próprias ações e nem se aquele modelo de sociedade que ele está defendendo realmente é o melhor. Já as obras do Clay Wilson, eu acho que eu não consigo mostrar nenhuma delas aqui sem o YouTube encrencar com o vídeo. Porque o Clay Wilson, ele era o mais iconoclasta de todos. Ele fazia histórias intencionalmente para chocar e ofender. Então são histórias que têm muita representação de escatologia, de cenas sexuais e de violência, tudo muito exagerado com a intenção de chocar o público. Se o Comic Code Authority propunha aquelas regras morais de o que os quadrinhos poderiam ou não fazer, o Clay Wilson conseguia com uma história só ofender todas as regras do Comic Code Authority. Tem histórias, por exemplo, que é sobre um sujeito na privada, outras pessoas chegam e veem que ele está na privada e dizem, olha lá, ele está cagando, e o sujeito coloca a mão dentro do vaso, tira a merda
merda e joga em todo mundo que tá olhando pra ele. A história é isso. Ou então um sujeito que tá se gabando porque o pênis dele é muito grande, mostra pros outros e chega um outro com uma faca, corta e come. Ou um grupo de piratas gays que vive num navio fazendo orgias. Então é esse tipo de coisa que o Clay Wilson fazia. São histórias que eram feitas pra ofender, que eram feitas pra chocar. Inclusive quando a número 4 da Zap estavam sendo produzida, os autores combinaram que eles iam fazer tudo muito exagerado, tudo o mais chocante possível. O que aconteceu foi que o dono da loja que vendia Zap para eles acabou indo parar na polícia, várias das revistas foram apreendidas porque eles foram acusados de produzir obscenidades e imoralidades que corrompiam a juventude. E a gente tem que lembrar que esse é o contexto dos Estados Unidos do final dos anos 60, começo dos 70, ali a eleição do Nixon, ali do julgamento dos 8 de Chicago, a prisão da Angela Davis, a perseguição dos Panteras Negras. Então tinha toda uma repressão a todos os movimentos de contracultura e a Zap estava chamando atenção. Ela também se tornou um grande ícone da contracultura e também de alguma forma precisava ser reprimida, porque ela conseguia desviar de todos os bloqueios que tinham sido criados para travar os quadrinhos imorais na época e conseguia chegar no público. Então a Zap era considerada uma obra subversiva na época. Outra prática que denotava a influência que eles tinham do surrealismo era a prática dos cadáveres deliciosos. Os cadáveres deliciosos eram um costume que os autores surrealistas tinham, em que eles se reuniam, pegavam um papel, dobravam esse papel e desenhavam alguma coisa ali, depois dobravam de um jeito diferente que a próxima pessoa não ia ver o que o primeiro tinha desenhado e desenhavam uma coisa nova e seguiam com esse procedimento até cada um deles ter feito um desenho diferente, uma parte específica do papel, depois se desdobrava esse papel e o desenho era composto pela união aleatória de vários pequenos pedaços de desenhos feitos por cada um deles. Então o pessoal da Zap ele vai seguir esse método e vai produzir um tipo de histórias em quadrinhos seguindo o modelo dos cadáveres deliciosos, em que cada um deles vai desenhar um quadro diferente da história, ou então que cada um deles vai desenhar alguns elementos de personagens e cenários diferentes em cada quadro. Então o resultado são histórias em quadrinhos em que cada um deles recebe, olha o quadro anterior e a partir do quadro anterior interfere ou faz um novo quadro. Então eram histórias em quadrinhos que não eram antecipadamente preparadas, não se pensava num roteiro com começo, meio e fim. Um deles iniciava, o outro recebia e fazia uma parte e assim sucessivamente, em que cada um fazia um pedaço e a história era composta por essa união de partes aleatórias feitas por cada um, que era justamente esse modelo dos cadáveres deliciosos surrealistas, só que aplicado para os quadrinhos. E ao longo das apps tem várias histórias que são feitas seguindo esse modelo. Não só em que cada um desenha um quadro, como algumas em que cada um desenha personagens diferentes em quadros diferentes interagindo uns com os outros. E além disso a gente também tem as histórias do Crumb, né? E se a gente considerar, o Crumb talvez seja o mais conservador formalmente deles. Se os outros partiam de propostas da estética do surf, da psicodelia e do surrealismo, o Crumb ele ainda tinha um apego a uma tradição dos quadrinhos. Mas o Crumb a gente pode entender ele como um antimoderno. O Crumb é um sujeito que ele não gosta da produção estética da modernidade. Ele não gosta da arquitetura moderna, ele critica a arte contemporânea, ele não gosta da música produzida depois dos anos 40. Então toda a produção cultural que de alguma forma está associada com esse mercado pós-industrialização, pós-segunda guerra, o Crumb tem um tipo de aversão a isso. Ao mesmo tempo que ele também vai ter uma aversão a todas essas histórias em quadrinhos ali dos anos 60 pós-Comic Code Authority. Então ele vai partir de uma lógica que é iconoclasta, mas ao mesmo tempo é um pouco saudosista. Então ele vai buscar uma referência antes do Comic Code Authority, antes dos super-heróis e dos heróis que representam toda essa cultura opressora, e vai lá nas histórias em quadrinhos da década de 1920 buscar influência em autores como Bud Fischer, por exemplo, e vai pegar toda essa estética dos quadrinhos dos anos 20 e vai fazer uma versão que é mais feia e que é mais suja deles. Então é um pouco iconoclasta, mas ao mesmo tempo ela tem um tanto de saudosismo. E vai juntar também com esses elementos que são um tanto aleatórios. Essa história aqui, a Almôndega, começa com duas mulheres brigando até que uma almôndega cai numa delas e essa mulher se torna uma mulher
exemplar. Depois tem uma série de eventos de pessoas que são atingidas por almôndegas, um hippie que é atingido por almôndega e se torna um bom cidadão depois disso, e tem toda uma expectativa sobre a queda das almôndegas do nada que transforma a vida das pessoas. Então é uma história que não tem uma lógica naturalista muito coerente. Ela parte de questões meio aleatórias e de um humor de um tanto de absurdo. Já tem outra história que não é exatamente uma história, mas é uma representação de uma propaganda que aconselha ao uso das drogas e fala dos benefícios do uso das drogas. Então, de novo, é completamente iconoclasta. E o Crumb depois vai fazer outras obras que vai combinar esse estilo dele, que é essa versão suja dos quadrinhos dos anos 20, com questões autobiográficas. Só que daí também tem todo o problema nas histórias do Crumb, que tem várias histórias dele que são misóginas. Tem toda aquela questão da objetificação feminina, e ao mesmo tempo em que ele mesmo fala que aquilo é uma crítica a ele pega coisas que ele vê nele, que ele acha que são problemáticas, e exagera aquilo para criticar ele, ao mesmo tempo esse exagero, que é uma crítica a ele, acaba também simultaneamente reforçando esses valores. Então é ofensivo. Então tem muitas histórias do Crumb que eu acho difícil mulheres lerem e não se sentirem de alguma forma ofendidas. E ao mesmo tempo que o trabalho do Crumb tem seus méritos, a gente não pode desconsiderar que tem essa ambiguidade, que é uma autocrítica, mas também é um tipo de agressão. Isso está meio que entranhado na obra dele. E a proposta hoje era só mostrar um pouco do trabalho da Zap. Tem muito mais coisa aqui que eu queria mostrar, mas eu não posso, porque o YouTube não vai deixar, porque tem muita coisa aqui que vai ser censurado. Mas a questão era demarcar a importância da Zap Comics, como não só ela vai ser responsável por iniciar essa mudança nos meios de produção e distribuição de quadrinhos, criar um mercado de produção e distribuição dos quadrinhos independentes autorais, que conseguiam burlar a censura, mas também por propor uma nova estética e temática, uma nova proposta por potencial artístico dos quadrinhos, que é toda essa produção iconoclasta. Quantos quadrinhos surgiram depois, que são visualmente agressivos, que são iconoclastas, que atacam instituições, que atacam símbolos, que vieram a existir por influência dessa produção do comics com X, que é esse movimento dos quadrinhos underground, de qual a Zap Comics fazia parte. Os quadrinhos punk no final dos anos 70, começo dos 80, o Retalma no Japão, todas essas propostas posteriores de quadrinhos iconoclastas, eles foram inspirados na Zap no movimento do comics. E o que tem nessa edição é só uma pequena amostra desses 17 números que foram publicados. Tem muito mais histórias da Zap que nunca chegaram no Brasil. Bom, por hoje era isso. Agradeço quem assistiu até aqui. Peço que quem gostou aperte no gostei. Quem ainda não segue o canal, eu convido para seguir e receber as notificações dos próximos vídeos. Quem tiver comentários, sinta-se à vontade para comentar. E obrigado e até o próximo vídeo.